Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, meus irmãos, mais um dia, para a honra e a glória do Senhor, porque Ele é bom, A palavra do Senhor diz: eu deitei e dormi, porque o Senhor foi quem nos guardou, foi quem cuidou de nós. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui nessa manhã. Então, se nós estamos aqui, é para glorificar o nome do Senhor. Sabemos que foi Ele quem nos criou, nossa vida pertence a Ele. E nós fomos criados para louvor da glória do nome de Deus, para glorificar o seu nome. E falar do seu tão grande amor, da sua palavra maravilhosa. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Não é, Lu? Glória a Deus. Já estamos aqui na brecha. Na brecha. Bom dia, Luziano Macedo, já conosco, para se alimentar da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que é de glória em glória. O que nós nos alimentamos ontem, serviu para ontem. Hoje, o que nós iremos orar hoje, nos alimentar, servirá para hoje, irmã Expedita. Oh, glória, Deus é bom. É bênção de Deus, meus irmãos. Deus é bom e Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Oh, Jesus. Sim, Senhor, quando nós temos sede da palavra, é sim, Lu, o Senhor nos incomoda. E o Senhor sabe. É Ele quem coloca essa sede no meu coração e no seu coração. Essa vontade de adorar, de aprender, de querer estar na presença do Senhor, ela não é de mim e de você, não. É o Senhor que coloca ela em nós. Às vezes nós achamos que é nós que queremos fazer as coisas, mas é o Senhor que coloca em nós. Quando Ele vê em nós aquele desejo, muitas vezes nós não conseguimos. Mas aí o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós. E Ele provoca essa sede de buscar. E Ele nos traz até aqui nessa manhã para glorificar o nome do Senhor. E nós estamos aqui. Você viu aquele vídeo, Lu, que coloquei ontem? Mas eu coloquei, foi no YouTube, meus irmãos. Eu coloquei um vídeo ontem, à noite, dando um pequeno testemunho lá no sítio, no Testemunhando com Solange Rosa. Entre lá no canal, Testemunhando com Solange Rosa, aproveite, se inscreva lá e dê também o seu like, como diz Tamires. Tamires diz: oi, irmã Solange, peça para o pessoal dar o like, não custa nada. Eu digo: tá bom, vou pedir. Sabe o que é isso? É porque eu não tenho muita experiência com isso. É porque ela diz: quando a senhora faz isso, as outras pessoas também vão ter a oportunidade de ver as bênçãos de Deus. E assim eu estou fazendo. Se Deus se utilizou dela para falar isso para mim, então eu estou aqui pedindo para os irmãos que entrem lá no Testemunhando com Solange Rosa no YouTube e vai ver os vídeos que eu vou estar postando lá, que eu estou postando lá, para a glória de Deus. Aproveite e se inscreva nesse canal, para que nós possamos crescer junto, para a glória de Deus. E outras pessoas venham também desfrutar das bênçãos de Deus, porque é Deus quem faz. É Deus, meus irmãos. Então, vamos para a palavra e depois nós iremos orar para a glória de Deus. Deus é bom. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Hoje está um pouquinho escuro, mas a luz está acesa. É porque o tempo está meio nublado. Pedir que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. Aonde nós vamos ver aqui a providência de Deus. Como Deus faz. Eu vou ler aqui talvez até o versículo 7. Seja feita a vontade do Senhor. Então, vamos lá para 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Vamos iniciar em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe:
Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, não, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à corrente de Querite, fronteira com o Jordão. Beberás de torrentes, e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fiz segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente em Querite, fronte ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passando dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, versículo 9, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenarei a uma mulher viúva que te dê comida. Até aqui. Vamos orar em nome de Jesus e crer que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, Ele falará conosco nessa manhã. E já falou através dessa palavra, mas que Ele venha nos dar o entendimento dela. Que ela não venha só passar pelos nossos ouvidos, mas que ela venha fazer morada no nosso coração. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Santo e amado, Senhor, nós te glorificamos, meu Pai, nessa manhã, porque Tu és um Deus santo, santo, santo. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Tu és um Deus todo-poderoso. Senhor, Tu dá ordem aos corvos. Senhor, Tu dá ordem às nuvens. Senhor, Tu dá ordem aos homens. Senhor, Tu dá ordem à natureza. Senhor, todas as coisas foram criadas para louvor do Teu nome. Tudo, Senhor, foi criado de Ti e para Ti, Senhor. Senhor, por isso que nós estamos aqui nessa manhã, na Tua presença, meu Deus. Que o Senhor envie o Teu Espírito Santo a falar conosco, a nos dar o entendimento da Tua palavra. Senhor, que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Senhor, que nós venhamos ser fortalecidos com a Tua palavra. Senhor, que nós venhamos ter fé, que a Tua presença, ela é real em nós. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel. Obrigado, Deus, e continua conosco, falando conosco nessa manhã. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, Lu? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Essa palavra, ela é tão maravilhosa. Na minha Bíblia está marcada o ano que eu fui lá para o sítio. Eita glória, dá para imaginar, né? A luta. Tudo que aconteceu tem dizendo assim, ó. Tá escrito aqui embaixo do versículo 7. Tem uma brechinha e eu escrevi de caneta embaixo da minha Bíblia. Tem assim. Quando acaba a provisão, Deus chega. Aí tem os pontinhos, Deus chega. Aí tem assim, sítio Bredo. Eita luta. Foi luta, viu? Minha Bíblia, essa Bíblia, acho que os irmãos dizem, irmã Solange não pode comprar outra Bíblia. Não é que eu me apegue às coisas da terra, não. É que essa Bíblia, eu vou até mandar encapar ela. Ela tem história escrita, que eu não quero esquecer. Cada momento que eu passei. E cada vez que o Senhor disse, vai para a palavra, porque lá eu vou falar contigo. E ali, cada vez, eu venho e anoto num cantinho, para não riscar muito. Aí eu venho e anoto num cantinho com a caneta. Para que eu não esqueça.
das provisões de Deus. E aqui eu coloquei, quando acaba a provisão, Deus chega. Aí botei Sítio Bredo, para você ver como Deus é maravilhoso. Aqui, Deus fala aqui com o profeta, mas em primeiro lugar, Deus é tão maravilhoso que eu quero que vocês entendam o primeiro versículo. Então, Elias, o tebita, dos moradores de Gileade. Segundo aqui, esse tebita não é o sobrenome dele, é de onde ele veio, dos montes lá de Gileade, de perto de Gileade. Né? Então o povo não diz assim, né? Às vezes, tipo Luziano, lá de Itapipoca, né? Aqui a irmã Solange do Brejo Santo, da região aqui do Ceará, dos Inhamuns, é assim, tipo assim. Então ele é desses tebitas, né? Diz que é um lugarzinho muito pequeno. E ele era um homem simples, mas a palavra vai dizer assim. E de Gileade, e disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Aqui, quando o profeta declarou ao rei Acabe que não ia chover naquele lugar, ele não estava só. Aquela palavra ele tinha certeza do que ele estava falando ali. Ele estava perante a um Deus todo-poderoso. Ele estava em oração. E hoje, nós estamos aqui reunidos nessa manhã, para falar do poder da oração. É o poder. A oração nos liga a Jesus. E através de Jesus nós somos ligados a Deus. Ele ouve a nossa oração. E aqui o profeta, ele diz aqui, certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos. Olha a seriedade. Eu não posso chegar aqui para você e dizer assim, não vai chover, ou vai chover em canto fulano de tal. Eu não posso. Porque nem eu estudo essa parte, né? A língua não dá para falar agora, né? Não sou. E outra coisa, eu não tenho a experiência do povo da roça, que diz até assim, esse ano o inverno não vai ser bom. Porque eles têm mais ou menos uma noção. Mas muitas vezes eles são surpreendidos. Eles dizem, estou cansado de ver lá no sítio. O povo diz bem assim, esse ano não vai ter inverno. Ou então diz, esse ano o inverno vai ser bom. E nada acontece. Muitas vezes eles dizem, esse ano é ano de legume. Eles chamam legumes, né? E não sai nada. Quando começa a ficar bonita as roças, vem uma lagarta, vem um negócio que deixa o feijão peguento, vem uma coisa e estraga tudo. Não é, os planos dos homens são frustrados. Mas aqui, o profeta, ele não disse baseado nele. Mas ele estava em oração, creio eu, em oração e em jejum, porque ele sabia com quem ele estava lidando. Com o rei Acabe e com a sua mulher demoníaca, Jezabel. Aquela mulher era filha do diabo. Ela era endemoniada, aquela mulher. E ela vai terminar perseguindo o profeta. Mas aquele que persegue os servos de Deus também, o Senhor já tem como tratá-los, né? Isso é para outra ocasião. Aqui a palavra vai dizer que ele disse que não ia chover. E ele tinha essa certeza.
E aí, quando ele disse isso, Deus era a palavra de Deus. Deus tinha assinado embaixo, porque ele estava em oração com o Senhor. Oh, glória! E aqui, o Senhor já veio a palavra. Diz, foi confirmada as tuas palavras aqui no céu. Eu ouvi as tuas palavras, porque tu está em oração comigo. E assim seja. Agora veio a palavra do Senhor dizendo. O Senhor de imediato já veio ao profeta e disse: retira-te daí e vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronte ao Jordão. Deus diz: sai daí, porque essa tua palavra ela vai se cumprir. E tu vai ser perseguido. Oh, Adriana Verônica, conosco também de São Paulo, glória a Deus. A palavra do Senhor na boca de um servo de Deus que está em oração. Um servo de Deus não pode abrir a boca e dizer: o Senhor mandou que eu te dissesse assim, ou assim. Sabe por quê? Porque o Senhor se responde pela palavra dele. Pela palavra dele. Mas aqui nós vemos que o profeta era um homem de Deus. E a Bíblia vai provar em vários momentos que o profeta Eliseu era um homem escolhido, um homem de Deus, Raniel. E aqui, glória a Deus. Bom dia. Ô, Adriana Verônica, conosco também aqui, ao vivo. A palavra do Senhor deu segurança a que o profeta estava dizendo. Célia Chagas, conosco também. E aqui o profeta sabia do que ia acontecer e Deus disse: sai daí agora. Sai daí agora. E vai para Querite, fronteira com o Jordão. E ele assim fez. Mas aí o Senhor falou com ele ouviu a voz do Senhor. Ele era um homem, ele estava com o Espírito de Deus, o Espírito Santo que habitava nele, ele estava cheio. E ele ouviu a voz de Deus quando o Senhor disse que ele fosse. Ele disse: vai para a fronteira, ao Jordão, e beberás da torrente. Vai ter sede, aqui vai, mas lá vai ter água. Quando eu ordenar para você em oração, tu obedece. E ele disse: eu ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Oh, glória! Meus irmãos, eu fico toda arrepiada. Porque aqui vocês estão vendo, sabe o que está... Eu não coloquei a data do que eu escrevi aqui, embaixo dessa palavra. Mas eu acredito que aqui foi mais ou menos em 2015 para 2016, onde eu botei. Escrito bem pequenininho: quando acaba a provisão, Deus chega. Sítio Bredo. Eita, meus irmãos. Foi tempos difíceis. Mas Deus não leva um servo seu para o deserto para abandonar ele lá, não. Para ele morrer lá, não. Deus me levou para lá. E lá era um deserto, literalmente. Quem viu o vídeo que eu coloquei ontem no YouTube vai dizer: não, aqui mesmo nunca foi um deserto. Mas era um deserto. Era um deserto e tem pessoas que nos assistem, que conhecem lá, antes de eu ir morar lá. Era um deserto, literalmente. Não tinha sombra. Antes daquela casa ser construída, eu ficava escondidinha lá nos tijolos. Era um monte de tijolo. E eu e meus meninos ainda pequenos, nós ficávamos escondidos na sombra dos tijolos, porque o sol era muito quente e não tinha uma árvore. Uma árvore não tinha. E o Senhor, naquele dia, disse: profetiza. E eu orei ao Senhor. E o Senhor fez. Foi o Senhor que fez. Com oração. O Senhor ouviu a oração.
Da mesma forma aqui, o Senhor ouviu a oração do profeta. E ele fez que não chovesse. E o Senhor disse, vai, escuta a minha voz e vai para lá. Para a fronteira com o Jordão. Que lá eu vou te dar água para beber. Tu vai beber lá das torrentes que está passando lá. Lá tem um riozinho, lá tu vai se alimentar de lá, beber água de lá. E eu vou ordenar os corvos que te alimentem. Você nem sabe muitas vezes de onde vem o teu sustento. E Deus se utiliza de pessoas. Deus se utiliza de situações. Porque quando Ele nos leva para o deserto, muitas vezes é para nos tratar. É para nos lavar. Sabe? Para tirar de nós. Ele escuta a nossa oração. Quando nós oramos aqui e diz, Senhor, tira de nós o que não te agrada. Às vezes tem um orgulho, tem a soberba. Aí para lavar, Ele tem que levar nós para longe da contaminação, né? Aí joga nós lá no deserto, aí pega um escovão santo, sabe? Aí, ó, aí lava, lava, lava. É no meio do sofrimento. Mas Ele não nos deixa só. Aqui Ele disse ao profeta, eu vou ordenar os corvos que te sustentem. De noite, de manhã eles te levarão pão e carne. E tu beberás água das torrentes. Ao anoitecer eles também levarão. Meus irmãos, nossas provisões foram todas cortadas. Nessa época. Por isso que está escrito isso aqui, de caneta. Porque chegava um, chegava outro. Chegava um, chegava outro. Chegava um, chegava outro. Deus se utilizou de muita gente naquele lugar para nos ajudar. Se eu for citar, eu não vou citar nomes para não correr o risco de esquecer. Porque daquele lugar ali, pessoas que nem imaginam, mas nos ajudaram. Muita gente, Deus se utilizava de um a cada dia. Chegava com uma provisão, com uma coisa. Nos ajudava na construção daquela casa, na mão de obra. Muitos faziam mutirão, nos ajudava ali. Deus. Foi Deus. Ali foi para a glória de Deus. E aqui você vai ver que quando a água seca, chega o tempo que Deus lhe sustenta em um lugar. Deus lhe sustenta em um lugar. Aí seca lá também. Ele disse, agora tu vai... Ô, irmã Lili, Deus te abençoe. E quando aquela provisão daquele lugar que Deus te enviou para lá também secar, e você estando em oração com Deus, Ele disse, chegou a hora de você também fazer as malas e ir para onde eu vou te mandar. E o profeta foi. O profeta estava bebendo água de torrentes, e estava comendo pão e estava comendo carne. Longe dos olhos de Acabe e longe dos olhos daquela mulher perversa, da sua esposa Jezebel. E o Senhor disse, agora sai daí, que eu vou te mandar para outro lugar, aonde lá tu vai encontrar uma viúva, e ela vai te sustentar. Pronto, Acabe disse, se eu aqui, nesse deserto, estou comendo carne, estou comendo pão, estou bebendo água, e estou descansando, então vai ter com certeza uma viúva rica. Uma mulher de Deus para me sustentar. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Muitas vezes nós somos ajudados por Deus. Deus se utiliza de situações. E muitas vezes Deus se utiliza de nós para abençoar outras pessoas. Nós recebemos bênção e também somos também bênção para outras pessoas. E assim aconteceu. Assim aconteceu na vida do profeta Eliseu. E ele foi procurar esta viúva. E quando ele chega lá, ele encontra lá uma fome muito grande. E ele certo que ia ser sustentado. E lá ele ia pôr mais uma vez em fé, em prática, a sua fé. Nós vemos aqui no capítulo 1 do versículo 17,
do capítulo de 1 Reis, que o profeta ele orou ao Senhor, J. Dantas, ô glória, que o profeta orou e que Deus ouviu a sua oração e nem orvalho caiu do céu. E ele continuou em espírito com Deus, e Deus vai lá para o Querite, vai lá para a fronteira com o Jordão, que lá eu vou te sustentar. Mas chega uma hora que o Senhor diz, agora sai daí e vai para onde eu vou te enviar. E lá ele foi para Serepta. Ele foi ao encontro dessa viúva. Só que chegando lá, ele encontra uma situação muito pesada. Foi muito... Ele diz, me dá água, me dá pão. E ela diz, comida eu não tenho. Não tenho comida feita. E estou aqui pegando uns cavaquinhos de lenha. Só sabe também o que é quem mora no sítio. Quando se vai acender um foguinho de lenha, a gente sai catando aqueles pauzinhos de lenha para acender o fogo. Para fazer o último bocado para mim e para meu filho. E depois, quando você acabar, nós vamos morrer, que não tem mais o que comer. Eu acredito que a cabeça do profeta disse, meu Deus, o Senhor me deu livramento lá, me botou no lugar onde tinha comida, e agora o Senhor me trouxe para eu morrer de fome aqui, mais essa mulher. Só que eu creio que Deus fez ali a multiplicação também. Porque teve dias antes da multiplicação do azeite. A comida não acabou. A Bíblia não relata que essa mulher passou fome, nem ele. E eu quero dar aqui um pequeno testemunho. Quando nós estávamos nessa época, lá no sítio Bredo, onde eu escrevi aqui, quando a provisão acaba, Deus chega. Foi na época, meus meninos estudavam aqui na rua, no centro do Brejo, onde eu moro hoje. E nós nos mudamos para o sítio. Eles já estavam fazendo o ensino médio. E eles tinham que sair de moto para pegar um ônibus 5 quilômetros depois da nossa casa. Eles não tinham experiência de andar de moto. E meu esposo nunca deixou eles andar de moto. E depois queria que eles fossem de moto, porque era obrigado. E eu me entristeci. Nessa época eu disse, você nunca deixou, agora você quer que eles saiam de moto sem saber? Só que o meu mais velho sempre foi muito esperto, assim, para aprender, muito malino. E ele no instante aprendeu. E eu os dois de moto, até a entrada dos ônibus. Mas eu ficava numa cerca de arame, chegando o horário deles virem da escola, e eu ficava, escurecia e eles não chegavam. E eu chorava e meu coração doía, com medo de alguma coisa naquelas estradas, uma mata fechada de um lado e do outro, e um monte de aluno na época, muitos não tinham habilitação, não tinha nada, e eles vinham ali, aquilo me entristecia o coração. E um dia eu chamei a irmã Luzia. Na época ela não era ainda irmã em Cristo. Depois foi que ela conheceu a palavra do Senhor. Disse, minha irmã, vamos procurar alguém na rua que venha olhar por nós aqui nesse lugar. E nós viemos aqui para o centro do Brejo. Eu saí perguntando aonde eu falava com alguém a respeito do transporte. Aí alguém me disse, só se a senhora for bater na porta do secretário de transporte. Eu digo, e onde é? Disse, é ali, perto do hospital. Eu digo, pô, eu vou bater lá. Bati na porta, por não é que o homem estava em casa. E eu já fui chorando, porque eu sou muito chorona, né? E eu contei minha situação àquele homem. Eu já estava saindo de uma situação difícil, que eu tinha ido para aquele lugar, em uma situação muito difícil, onde eu tinha muito medo. E meus filhos, aí pronto, me deixou, eu estava uma pilha de nervo. Aquele homem disse, se acalme que eu vou resolver a situação da senhora. Quando foi no outro dia, meu menino disse que estava esperando o ônibus, o transporte escolar, e parou um homem numa moto. Eles ficaram até com medo, né? Que nós estávamos numa situação muito, muito medo na época. E ele disse, vocês são assim, são os jovens que estudam tal e tal e tal, assim, são. Pois pronto, vai ter um transporte para vocês. Amanhã vai vir uma Kombi, seu Francimar. Vai vir para pegar vocês aqui, os alunos que tem uma mulher que foi se reclamar lá, que os jovens estão vindo para cá, pegar o carro aqui, não tem como vir, estão vindo de moto, um monte de criança de moto, sem saber nem andar direito. Pois essa Kombi passou a pegar meus filhos na porta da minha casa. Ô, Glória! Eu já não chorava mais.
eu já me alegrava na presença do Senhor. Foi desse jeito. Desse jeito. A Kombi vinha, pegava eles da minha porta e deixava nos 5 quilômetros, no pé do ônibus. Ele descia da Kombi e o ônibus já estava lá. E eles entravam nesse ônibus e eles vinham para o brejo. Deus fez esse milagre na minha vida. E muitos milagres Deus operou naquele deserto, quando eu estava no Sítio Bredo. Às vezes nós necessitamos passar por um deserto. Muitas vezes nós precisamos passar por um deserto, Ana Sena, que eu chamo de irmã Cicinha. Precisamos passar por um deserto para nos apegar mais a Deus em oração. E confiar mais no Senhor. E se apegar a Ele com toda a força do nosso coração. Deus é fiel. Naquele mesmo deserto, eu vi Deus, Assunção, oh glória, eita maravilha, que bênção. Naquele mesmo deserto, eu vi Deus dar ordem aos corvos. Sabe por quê? Porque naquela mesma época eu entristeci meu coração quando meu filho estava terminando já o ensino médio. Ia ter uma viagem, ele muito ansioso, ele queria ir para o México. E eles começaram a fazer festa. E eu, como serva de Deus, me entristeci o coração. Disse, Senhor, não é dessa forma. A glória não vai ser dada ao Senhor dessa forma. Porque tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. E eu digo, meu filho, isso aí não é para glorificar o Senhor. Não faça isso. Mãe, mas a senhora vai me dar dinheiro para eu fazer minha viagem? E eu preciso apresentar meu projeto no México. Eu digo, confie no Senhor. Ore a Deus, ore a Deus. Meus irmãos, eu me joguei nos pés do Senhor. Naquela época, lá no Sítio Bredo. Eu tenho história naquele sítio. Eu tenho história ali. E esse meu filho fez uma festa aqui na Bebê, aqui do Brejo. Foi um fracasso. E eu glorifiquei a Deus. E ele se entristeceu. Mas aí quando ele chegou em casa, ele disse, mãe, eu já tenho outra festa marcada no Juazeiro, e agora? Eu disse, Deus permitiu que você fosse envergonhado. E nessa outra, vai ser do mesmo jeito. Mas você já fez o compromisso, você vai. Mas Deus vai honrar você, depois de tudo isso. E ele fez uma festa lá no Juazeiro, perto da Secretaria da Fazenda, da Receita Federal. E foi um fracasso. Ele chegou em casa tão triste, de madrugada, que eu levei café na cama dele. Levanta a cabeça, meu filho. Passou. Isso aí foi para mostrar que quem sustenta nós é Deus. Não bote a mão para ajudar, não. Que Deus nos colocou aqui e quem vai sustentar nós é o Senhor. A glória é dele. E ele vai dar ordem até os corvos para nos alimentar. E se você tiver de ir apresentar esse seu projeto nesse país aí, você vai. Pois quando foi com os 3 dias, ele chegou aos pulos da escola. Mãe, olha o que chegou aqui do governo do estado. O governo do estado vai bancar a nossa viagem para o México. E ainda botou 7 mil reais na conta de cada um. Era 2 alunos e um professor. Eles foram, cada um com 7 mil reais para se alimentar. E as passagens de avião, ainda deu o dinheiro para tirar os passaportes. Eu digo, Deus seja louvado. E eu dei esse testemunho na igreja. Vieram pastores do Crato, de Juazeiro. E foi uma bênção. Eu dei esse testemunho porque foi para a glória de Deus. Deus nos leva para o deserto, muitas vezes, é para nos tratar, é para mostrar que Ele é Deus. E aqui, do mesmo jeito, Deus fez na vida do profeta Elias. Deus se utilizou desse profeta na vida dessa viúva. E Deus agiu na vida do profeta porque ele estava em oração. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos confiar no Senhor. As lutas vêm. Nossa fé, ela é provada. Tem hora que nós pensamos até em desistir. Porque nós somos fracos mesmo. Aí nós olhamos para Deus e diz, Senhor, age. Senhor, age em meu favor. Meus irmãos, o tempo que eu passei no deserto, eu ainda estou passando. Mas hoje eu já vejo mais clareza. Mas na época que eu estava no deserto, eu fui alimentada pelos corvos, sim.
E Deus me fez beber ali água de rocha, sim. Deus nos sustentou. Mas para isso eu quero dizer a você que você tem que estar em oração. Você tem que buscar Deus. Você tem que se humilhar na presença de Deus. Pode se levantar o Acabe que se levantar. A Jezebel que se levantar. Mas quem está com você é mais forte do que o que está no mundo. Deus trabalhou na vida do profeta Eliseu durante 3 anos e meio. Lutas e mais lutas. Deus mostrando todo dia. Mas Deus vai mostrar que quando o profeta juntou aqueles 450 profetas de Baal lá na frente, Deus usou ele em um dia. Oh, glória! A fé dele foi juntando nesses 3 anos e pouco. Foi juntando a fé, sabe? E Deus foi enchendo aquele homem que quando ele orou, desceu fogo do céu e consumiu aquele holocausto. Derreteu aquelas pedras, lambeu até a água. O poder de Deus que estava sobre a vida daquele homem. Deus pode. Deus pode. E Deus derrotou naquele dia os 450 profetas de Baal. E Deus deu a vitória ao profeta Elias. Mas eu quero lhe dizer que lutas, você tem vitórias, mas você tem lutas. Mas nós temos é que permanecer na presença de Deus. Deus, se for para a glória dele, ele faz descer fogo do céu. Ele ressuscita aquele que está morto aos olhos humanos. Ele ressuscita. Aquele que está morto espiritualmente, ele ressuscita. Aquilo que aos seus olhos acabou, pois ele ressuscita, ele traz a realidade de novo. Está quebrado, ele emenda. Ele faz novo. Ele faz novo, Sandra Macedo. Ele faz novo. Deus, ele é especialista em pegar situações assim difíceis, como foi a situação do profeta Elias, para realizar grandes milagres. Ele fez na minha vida e ele faz na sua também. Agora, glorifique o nome do Senhor, porque ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Nem sempre as coisas é do jeito que eu quero, é do jeito que você quer. O Senhor muitas vezes nos leva para o deserto, para nos lavar. Quando nós oramos e colocamos nossa vida diante do Senhor e falamos, Senhor, tira de nós o que não te agrada, Ele vai tirar. Ele vai tirar, Aloide, de nós aquela sujeira. Ele vai tirar. Aquela sujeira do nosso corpo, da nossa alma, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Quando nós entregamos nossa vida verdadeiramente ao Senhor. Eu não sei o tamanho da luta que você está passando nessa manhã, mas eu quero lhe apresentar um Deus que dá ordem aos corvos, que faz você beber água de torrentes, que faz multiplicar o azeite da botija, que faz chover fogo do céu. Esse é o Deus que eu conheço. Mesmo que a sua luta esteja grande, mesmo que a sua fé esteja sendo provada nessa manhã, saiba que existe um Deus todo-poderoso, que está agindo em meu favor e no seu favor. Amém? Vamos cantar esse louvor em seguida, nós iremos orar. Dá vontade da gente passar a manhã todinha falando das coisas maravilhosas desse Deus, dos milagres, das coisas maravilhosas que Ele já fez e que Ele irá fazer em nossas vidas. Esse louvor, o nome dele é Cada Vez que a Minha Fé é Provada. O Senhor vai fazer. Se você está passando por um momento difícil, saiba que o Senhor, quando suas forças se esgotar, Ele chega. Como eu escrevi aqui, quando acaba a provisão nossa da terra, Deus chega com a dele. Ô, glória! Amém? Vamos lá. Cada vez que a minha fé
é provada. Eu gosto demais desse louvor. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Oh, glória! Vocês querem saber? Sabia que eu ganhei um presente até do México? Deus me mandou presente do México. Deus é bom. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos nele e nos apegamos nele, ele age em nosso favor. Se você perdeu a sua esperança, seus olhos carnais, pois fite os seus olhos no Senhor nessa manhã. Porque se o homem da terra virar os olhos para você, o Senhor está com as mãos estendidas. E ele tem provisão para você. Eu não sei o que acabou na sua casa. Eu não sei o que acabou na sua vida. Mas eu quero dizer que o Deus Todo-Poderoso, ele chega nessa manhã, na sua vida, na sua casa, na sua família, trazendo paz, trazendo provisão. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar e agradecer a Deus por essa manhã tão maravilhosa. Encerrar, né? Porque senão o vídeo vai lá para 1h e tanto. Oh, glória, Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és um Deus grande, um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós. Senhor, um Deus que ordena coisas ao nosso favor, pessoas que venham nos servir. Senhor, Tu és um Deus poderoso, mas Tu também nos usa para abençoar outras pessoas. Como Tu se utilizou do profeta Eliseu, para abençoar aquela viúva. Tu também, Senhor, se utiliza de nós, meu Deus. Louvado seja o Teu nome. Engrandecido seja o Teu nome. Abençoa, Deus, cada um dos irmãos que estão aí do outro lado, no Testemunhando com Solange Rósio, os que estão comigo, Senhor, nessa manhã. Aqui, meu Pai, declarando, colocando diante de Ti suas lutas e suas dificuldades, meu Deus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor chegue na vida deles para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos, nessa manhã. E não deixe de entrar, meus irmãos, no nosso canal no YouTube, viu? E aproveite e dê o seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, para que venha também nos abençoar e que outras pessoas venham testemunhar do agir de Deus na minha vida e na sua. E também conte o seu testemunho, né? Pode pelo Messenger, aqueles que já são amigos aqui pelo Face, pode falar também. E nós iremos falar do seu testemunho também, em nome de Jesus. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um beijo da irmã Solange. Glória a Deus.